Ele ainda fazia direto de Belém do Pará. Isso há 20 anos atrás. 2011 a gente conseguiu trazer o Alamar aqui. O Alamar, ele é uma pessoa que luta para divulgar o espiritismo há 26 anos ou mais aí. É considerado por alguns uma pessoa polêmica porque diz a verdade e não tem subterfúgio. É uma pessoa coerente, autêntica, de uma inteligência ímpar, né? A gente conhece de perto o Alamar, sabe que ele tem um coração maior do que ele. E é uma pessoa que podia ter seguido a carreira da aeronáutica, podia ter se tornado aviador, podia ter entrado na Embratel ou na Telebrás e ficado para trabalhar, e deixava essa apurrinhação que é a questão, muitas vezes, não do espiritismo, porque o problema do espiritismo são os espíritas e não o espiritismo, que é um movimento que foi, né, codificado por Allan Kardec, mas veio dos espíritos para nós, e nós também somos espíritos. Então, é com muito carinho e com muito amor e muito agradecimento que a gente realmente sauda o senhor Alamar Regis, e seja muito bem-vindo, né? Sempre à comunidade espírita Irmã Lúcia Alamar Regis, tá? Sinta-se à vontade, e que agora realmente o Roberto possa dirigir, e daqui a pouco vamos escutar o Alamar. Por favor, Vanderlei, boa tarde para todos, uma boa palestra. Bom, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Bom, esse é o mês de maio sempre é um mês de comemoração para nós, né, da CEIU, é o mês de fundação da casa, e esse mês já houve aí o lançamento dia 5, né, o lançamento do livro Notícias do Lado de Lá. Quem não comprou, adquira aí, vai ajudar, né, toda essa obra aí, todo o lucro e a venda dela é destinada aos trabalhos aqui da casa, tá? Não tem nada pro autor. E hoje a gente vai estar aqui com o Alamar, né? Dia 26, o próximo domingo, nós vamos estar com o Saulo Gomes, lembrando que a palestra dele vai iniciar às 16 horas, pessoal, até às 17, e aí a partir das 17 vai haver a reunião pública de psicografia, com o Zé Fernando e a equipe toda aqui, tá? Gostaria de lembrar que em julho a nossa casa vai estar participando do brechó da Feira da Amizade, tá? Então, todo ano nós pedimos para que as pessoas nos ajudem com roupas, sejam novas ou usadas mesmo, lógico que em bom estado, para a gente fazer o nosso caixa aí. Pois alguns de vocês não devem saber, mas esse piso aqui, que vocês hoje, né, pisam e estão sentados em cima dele, foi graças a uma feira da amizade, tá? Então, todas as melhorias que a gente tem feito aqui na nossa casa, muito tem a ver com essa feira que acontece uma vez por ano. Então, quem puder ajudar com roupa nova ou usada em bom estado aí para a gente colocar no nosso brechó, a gente agradece, tá? Então, até julho, aí, até o final de junho, a gente vai estar recolhendo isso, e quem puder ajudar, nós agradecemos. Bom, em setembro, a nossa casa, a CEIU, está promovendo, realizando e produzindo o primeiro Fórum Espírita de Blumenau. Vai ocorrer nos dias 13, 14 e 15 de setembro deste ano, tá? Nós já temos um site, que é o www.foreblu.org.br, para fazer as inscrições. Vai ter um preço diferenciado, quanto antes fizer, mais em conta vai ser. Quanto mais deixar para o final, mais caro vai ser. Vão vir palestrantes aí, como o Saulo Gomes, que vocês vão conhecê-lo no domingo, o Alamar Regis, o Zé Araújo, vai vir o Vanderlei Oliveira, o Luiz Gonzaga Pinheiro, né, o Dr. Júlio Goelzer, eu vou estar lá também, e temos alguns que ainda não confirmaram, mas que a gente vai estar esse mês ainda confirmando. Então vai ser o primeiro Fórum Espírita de Blumenau, o tema vai ser Espiritismo com Espíritos, vai ser muito bacana, vai começar sexta-noite,
vai adentrar aí ao sábado e domingo. Vai haver psicografia pública também. Então vai ser um momento aí especial do Espiritismo na nossa região. E vocês aqui que frequentam a nossa casa, o pessoal aí da internet que está nos assistindo também estão convidados aí a participar desse evento. Então, inscrições, maiores informações, ou pelo www.foreblue.org.br ou aqui na recepção da nossa casa. Tá? No dia 8 de junho, nós vamos dar início ao nosso curso de passe. Vai ocorrer aos sábados, a partir das 16h30. Estão abertas as inscrições e dúvidas ali na nossa recepção, vocês podem tirar. Então, lembrando, o curso de passe início 8 de junho. Tá? Somente, tem um pré-requisito aqui, somente para quem já concluiu os módulos do curso de Espiritismo. Então, para participar, tem que ter concluído os módulos do curso de Espiritismo. Certo? Bom, pessoal, então hoje a palestra vai ser com o Alamar Regis Carvalho. O Alamar, ele é analista de sistemas, professor e escritor, também já foi ator, nasceu no Rio de Janeiro, foi criado em Vitória da Conquista, na Bahia. Como escritor e autor dos livros, foi autor dos livros Visita de Extraterrestre, Mulher Só é Boba Quem Quer, e Parente, uma praga na vida da gente, entre outros. Isso aí, esse livro, vocês vão também encontrar aqui na nossa casa, quem quiser adquirir, está à disposição. Tá? Então o tema hoje vai ser o Espiritismo e a coerência com Kardec. Vamos todos agora elevar nosso pensamento. Querido Pai, neste mês, neste dia de celebração, aonde, nesses 13 anos de esforços, de lutas, estamos aqui gratos por toda essa jornada e de estarmos aqui hoje cercados por nossos amigos encarnados e desencarnados, neste dia de celebração. Possamos todos, hoje, simplesmente agradecer pelo dia de hoje e por nossas vidas e por essa mais oportunidade de encarnação, de estarmos todos aqui reunidos para construirmos não só as nossas vidas, mas as vidas de outros tantos com melhores dias. Fé, força e coragem para todos nós seguirmos adiante. E é em teu nome, Pai, em nome de Jesus, de toda a espiritualidade boa e amiga aqui presente, que damos por iniciado a nossa palestra de hoje. Que assim seja. A Vanderleia vai fazer uma leitura, para quem não viu ou assistiu em casa, é uma psicografia que veio ontem durante o programa do Alamar Regis, que foi realizado aqui na nossa casa. Tá? É uma psicografia durante a conversa do Alamar junto ao Saulo Gomes. Né? O Dr. Zerbini mandou uma mensagem para todos nós e a Vanderleia vai ler agora para a gente. Coração e energia. Em todo o organismo físico que disponibiliza o Pai Maior, através da natureza, onde um dos órgãos que nutre, representa e encaminha a vida batendo no compasso da necessidade, onde os ventrículos na condição de passagem articulam e emanam o precioso sangue da vida. O coração e a energia emanada se justapõem em um ciclo que elege a vida e as energias emanadas dos pensamentos tomam formas e desencadeiam enfermidades e desequilíbrios e imperfeições e outros males que poderiam ser evitados mudando o pensamento e assim a energia, onde fazem toda a diferença. Busquem
mudem e busquem o reequilíbrio das formas pensamentos, e principalmente das mágoas e dos pequenos ressentimentos. Não busquem as palpitações desagradáveis, onde o coração dispara num galopar de energias deletérias. E sim, devemos manter as palpitações do amor, da surpresa boa e aconchego onde reencontrar uma pessoa querida faz bater no coração a energia do perdão. Fiz muitas cirurgias, mas a maior delas é a do coração, que trabalha o perdão. E a energia muda, mudando o coração. Dr. Zerbini, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo, 18 de maio de 2013, no programa especial do Alamar Regis, aqui na CEIU. Com você. Pode ficar à vontade, Ana Marta. Seja bem-vindo. Meu carinhoso abraço para todos os amigos que estão aqui no auditório da CEIU, assim como os inúmeros que estão nos assistindo aí pela internet, por todo este mundo afora. Espiritismo e coerência com Allan Kardec. Parece redundante. Será que é possível ter espiritismo não coerente com Allan Kardec? Se não tivesse, não iríamos fazer uma palestra com esse tema. Amigos, quando o espiritismo foi trazido ao mundo, era um sinal que a espiritualidade queria trazer para a humanidade, que até então os sistemas religiosos oferecidos ao homem não estavam atendendo exatamente aquilo que ele, o mundo espiritual, pretendia. Qual era a proposta da religião? Qual era a proposta de um projeto moral para o homem? Seria fazer com que o homem se amasse, com que o homem praticasse as coisas boas, servissem uns aos outros, distante de qualquer processo de violência, de agressão, de maledicência. Mas, infelizmente, não foi isso que a religião apresentou ao mundo. Não foi isso. Na prática, a proposta religiosa qual era? Segundo nos ensinam, a palavra religião significa religar. E a lógica diz o seguinte: só se pode religar alguma coisa se ela estiver desligada. Eu não poderia pedir a alguém para religar essas lâmpadas. Mas espera aí, as lâmpadas já estão todas ligadas, como é que eu vou religar? Para religar, teria que estar desligado. E essa religação seria com Deus. Proposta da religião, religar com Deus. Bom, para religar o homem com Deus, dentro do mesmo raciocínio das lâmpadas, seria necessário que considerássemos que algum dia o homem estivesse desligado de Deus. E para aceitar a teoria do desligamento do homem de Deus, nós teríamos implicitamente que aceitar a teoria do criacionismo, que é aquela ideia que remonta à história de Adão, Eva e a cobra. Os evangélicos não gostam quando eu coloco a cobra no meio da história. Acho que eu tenho que falar só Adão e Eva. Mas todo mundo sabe que teve uma cobra na história, e a cobra foi personagem fundamental na história, tão importante quanto Adão e Eva. Foi a artista principal do filme na história. Então eu sempre falo a história de Adão, Eva e a cobra, não só Adão e Eva. Pronto. Houve aquele processo, Deus colocou aquelas duas criaturas na terra, nus, numa região acima, no hemisfério norte, que geralmente faz muito frio. Que Deus desgraçado aquele, num frio desgraçado aquele pessoal nu ali, sem INSS, sem carteira assinada, sem nada, sem plano de saúde, numa situação terrível, e deixou lá ignorantes, analfabetos, sem instrução nenhuma, sem psicólogo, sem coisa nenhuma, e ainda queria que eles
tivessem um comportamento exemplar, não fizessem besteira nenhuma, ainda manda uma cobra falante para encher a paciência dos dois. Pelo amor de Deus, é uma coisa que foge ao bom senso, que foge à lógica, que foge à coerência. Ok, a cobra levou os dois no papo e teve aquela conversa daquela maçã que foi comida e pronto, aí a humanidade acabou eternamente. Foi condenada, todo mundo sofrer, todo mundo pagar por causa daquele pecado. Agora que Deus desgraçado é esse, olha só, por causa de uma maçã, Deus condenou toda a humanidade. Por causa simplesmente de um casal ter comido uma maçã. E o mesmo Deus não condenou a mesma humanidade que assassinou o teu filho, o seu próprio filho. Olha só que situação. Diz que perdoou todo mundo, não foi? Qual o crime mais grave? Assassinar um filho de alguém, como foi o caso de Jesus, foi assassinado. Ou comeu a maçã. Não é um negócio um tanto quanto incoerente, mas vamos lá. Que a gente aceite a história do criacionismo e que por causa da bendita da maçã, o homem se desligou de Deus. Aí pronto. Ele foi condenado, aí veio a religião para fazer esse homem desligado religar. Essa é a proposta. Aí pronto, vem Moisés, com aquela mediúnica que houve lá no Sinai, que ele recebeu aquela mensagem lá, psicografada de uma outra maneira através das pedras. E Moisés vem com todas as leis, onde uma delas manda não matar. O próprio Moisés já começou desobedecendo, porque ele ficou tão danado da vida que mandou matar um monte de gente. Inclusive o irmão dele foi quem mais matou. Quer dizer, como é que fica a religação num caso desse? Se a própria lei religiosa do não matarás diz uma coisa e o próprio transmissor dessa mensagem é o primeiro a matar. Então a religação já começou distorcida. Violência, dente por dente, olho por olho. Quem não fizer conforme as Escrituras, conforme aquilo que o Senhor, entre aspas, determinou, destrua, passa ao fio da espada, mata, não serve. Se você chegar numa cidade e alguém for contrário aos seus pensamentos, destrua toda a cidade, crianças e animais e tudo. Que desgraça, que Deus pesteado é esse? E assim foi o Velho Testamento, até que chegou a algum ponto que o mesmo Deus resolveu mandar um outro cidadão para cá com uma proposta um pouco melhor. Não é olho por olho, dente por dente, não, gente. Amai-vos uns aos outros. Não faça ao seu próximo aquilo que você não quer que ninguém faça contigo. Não olhe o defeito dos outros quando você também tem. Quem com ferro fere alguém com ferro, você vai se lascar também. Foi mais ou menos isso que Jesus falou na linguagem nossa. Quem com ferro fere, com ferro se ferirá. É mais ou menos, ferro para te ver. Tu vai te danar, vai te dar mal. Então a proposta de Jesus foi esta. Nada do dente por dente, olho por olho. Pronto, a proposta é muito bonita. O homem deu todo o exemplo de amor, amor verdadeiro, não pregou religião nenhuma, não ensinou igreja nenhuma, não ensinou verdades incontestáveis, apenas colocou a proposta dele. Siga quem quiser, se você não quiser, problema seu. Conheça a verdade, que a verdade te liberta. Essa foi a proposta. Ah, uma beleza, aqueles primeiros que o seguiram entenderam a mensagem, entenderam vírgula. Porque no momento que ele foi levado ao sinédrio, no momento que ele foi preso, quando Pôncio Pilatos, que não foi o culpado pelo assassinato dele, determinou quem seria condenado e quem seria solto, colocou a decisão para o povo. Foi o povo que escolheu Jesus para ser assassinado, não Pôncio Pilatos. Tem muita gente aí que nutre raiva por Pôncio Pilatos, por Judas,
Mas foi o povo que escolheu. Está lá no Evangelho, está escrito. Pronto, depois do assassinato de Jesus, começaram as fofocas entre os seus próprios discípulos. As brigas, as confusões e as ciumeiras entre Pedro e Paulo eram terríveis. Eles não se suportavam, não iam com a cara um com o outro, era uma competição desgraçada. Apesar de ser Pedro e de ser Paulo. E aí ficaram os dois para toda a humanidade como se fossem santos, quando na realidade não foram. Foram homens como outro qualquer. Pedro conviveu com Jesus, falava tanta besteira, inseguro que só o diabo, tanto que o negou 3 vezes. E hoje nós o temos como o grande apóstolo, e dizem que o escolhido para fundar a grande e única igreja, que é a Igreja Católica, que se diz a única e a verdadeira. Como é que pode um negócio desse? E ao longo dos anos, ao longo dos séculos, essa igreja, durante os 4 primeiros séculos, foi uma maravilha. Quer dizer, os seguidores de Jesus realmente viviam conforme os ensinamentos dele. Se amavam, tinham prazer em reunir entre eles. Apesar das confusões por disputa de cargo dos que estavam à frente do cristianismo, mais registrada entre Pedro e Paulo, eles se amavam, se reuniam em nome do Cristo, não havia agressões maiores entre eles, e adotaram como símbolo um peixe, que era o símbolo do pescador de almas. O símbolo do cristianismo não era uma cruz, era um peixe. E assim se conduziram durante 4 séculos, inclusive sendo perseguidos e mortos, numa história que todo mundo conhece, as queimas no circo romano, queimas de cristãos, cristãos levados para ser devorados pelos leões, pelos tigres, pelas feras, devorados vivos naquelas cenas dantescas e horrorosas. Mas eles não abriam mão. Eu morro em nome do meu Senhor, mas não abro mão da minha fé. Até que em determinado momento, o poder político, percebendo que não tinha como eliminar aquele grande segmento de humanidade que crescia, resolveu se aliar a ele. É uma jogada política. É como os políticos fazem sempre, até nos dias de hoje. Se alie a quem tem massa, a quem tem grandes capacidades de aglomerar pessoas, de reunir grupos, nem que seja distribuindo bolsa isso, bolsa aquilo outro. O negócio é levar o povo no papo. E foi o que os políticos daquela época fizeram. Pronto, se aliaram aos cristãos com aquela conversa fiada de Constantino, que foi um tremendo assassino, matou a mãe dele, matou o filho, mandou matar um monte de gente, um homem do mais elevado nível de desonestidade, veio com aquela história de que sonhou com uma cruz. Pô, o cara vai sonhar lá com a cruz? A cruz é um instrumento que matou Jesus. Seria a mesma coisa de alguém que teve um filho assassinado, alguém sonhar com um revólver que matou o filho e achar que com isso está afim, está em solidariedade com os pais, os parentes daquela pessoa assassinada. Ele sonhou com a cruz e que viu, sentiu a necessidade de se aliar aos cristãos. Pronto. E os cristãos foram na conversa. Poxa, que bom! Agora a gente já tem o poder político do nosso lado, nós já podemos então soltar, botar as manguinhas de fora. Pronto. Começou, deixaram de ser perseguidos e passaram a ser perseguidores. Os cristãos passaram a matar aqueles que não pensavam como eles. Aí está toda a história. Começaram as divisões, começou a surgir as igrejas. A primeira de todas seria a Igreja Católica. Quem conhece toda a história das religiões sabe o que fizeram os primeiros donos, vamos dizer assim, chefes da Igreja Católica. Assassinatos, escândalos de todas as formas, papas com exemplos terríveis, grandes jogadas políticas,
papas assassinando outros, mandando assassinar cardeais, aí veio o processo de Inquisição, houve esse inferno todo, cruzadas e tudo isso, quando de repente o mundo maior, o mundo espiritual, determina que é hora de trazer uma nova proposta para a humanidade. Dessa vez acharam que não seria conveniente mandar um outro Moisés, mandar um outro Cristo, porque se mandasse um outro Jesus, ele iria entrar no cacete muito pior do que o primeiro. Ia. Não tenho a menor dúvida. Se aparecesse um outro Jesus hoje, nos dias de hoje, e viesse daquele jeito, vestido com aquele traje dele, com aquela barba, aquele chinelo, ia ser massacrado pela humanidade. Sem dúvida alguma, em qualquer lugar que fosse do mundo. Se ele chegasse no Brasil, por exemplo, ia ser um problema sério. Ia ficar no Brasil aonde? Onde é que ele ia chegar? Em qual igreja? Disseram que ele viria entre as nuvens. Entre as nuvens ele não podia vir voando pelas nuvens. Teria que vir pela TAM, pela Gol, pela uma companhia dessa. E, poxa, desceria de avião para começar a dizer, que negócio Jesus andando de avião, meu amigo? Qual é? Esse cara não é Jesus não, rapaz. Jesus andava era de jumento. Andava a pé, mas naquele tempo que não existia avião. Disseram que é para vir pelas nuvens. Mas ele tinha que vir pelas nuvens, para a gente ver, não dentro de avião, dentro de nuvem. Já seria criticado por causa disso. E aí ele resolveria aparecer dentro de uma igreja. Se fosse na igreja católica, ia ser uma desgraça, porque os evangélicos não iam aceitar. Por que na igreja católica? O poder do Vaticano. Não, esse cara não é Jesus. Então ele resolveria então vir por alguma igreja evangélica. Ia ser um problema. Qual delas? Já pensou se ele viesse pela do Edir Macedo? Ia ser uma desgraça. O R.R. Soares não ia aceitar de jeito nenhum. O pastor Valdemiro também não. O Silas Malafaia, ninguém ia aceitar. Por que na do Edir Macedo e não na minha? E se viesse pela do Valdemiro, o Edir Macedo também ia dizer que ele tinha fazenda de gado como o Valdemiro, com mais de 20 mil. E pronto, ia ser um inferno. Ele não ia aceitar de jeito nenhum. Se viesse por Israel de novo, aí ia ser uma loucura. Porque os países que não suportam os judeus iriam dizer, ele não viria por esse povo tão sanguinário. E se viesse pelos palestinos e israelenses, se viesse nos Estados Unidos, e os que não gostam dos Estados Unidos não iam aceitar. Aí viria para aqui no Brasil mesmo. Se por acaso ele desse algum sinal mais destacado, como uma grande trovoada, um escurecimento do céu durante o dia, aí, gente, ia ser uma beleza, porque todo mundo ia acreditar que era ele. Só com um fenômeno bem estrondoso, ia acreditar, então é ele, pelo amor de Deus. Escuridão durante o dia, explosão, é ele. Aí ia ser um negócio sério. Gente, ia sair na cara, na revista Cara, lá na capa, olha ele aí. E o carioca malandro, como é que é, filho de Deus, tudo bem, malandro? Iam botar ele para falar no Maracanã, no mínimo, no novo Maracanã agora, lotado. Ia estar os políticos lá, Dilma, o Lula, todo mundo ia estar lá presente, todo mundo. O garotinho lá. Ia ser uma confusão desgraçada lá dentro. Alguém ia sugerir que ele colocasse uma camisa do Flamengo, assim, por cima da sua túnica. Ou talvez na túnica seria escrito atrás, beba Coca-Cola. Ou vivo, Tim. Coisa parecida, já que a humanidade sempre tira proveito de tudo e de todos, enganando sempre as pessoas com produtos fajutas que não, na prática, não oferece aquilo que de fato aconteceria. Mas não foi outro Jesus que veio. Os espíritos acharam melhor transmitir de lá uma mensagem, uma proposta, através de um homem. E este homem foi escolhido, não religioso, mas um homem de ciência, um homem de coerência, um homem de decência, um homem culto, um homem que não tinha qualquer tipo de fanatismo. Escolheram Allan Kardec. E Kardec veio com aquela ideia, sem se deixar empolgar muito com aquilo, quando disseram, é você que é o cara. Eu sou o cara? Pois é. Tudo bem, e cara, se eu falhar nessa aí, como é que fica? Não tem problema nenhum, nós vamos escolher outro. Mas um homem vai ser escolhido. Um homem vai ter que fazer esse papel. Tudo bem, eu topo. Conversou com os espíritos de igual para igual. Nada de considerar espíritos como santos. Apresentaram com ele lá como
Espírito da Verdade. Espírito da Verdade, era o coordenador de todo o grupo. Não tem problema nenhum, mesmo com esse Espírito da Verdade, sei lá quem for, falou de igual para igual. Fez as perguntas, esclareceu todas as suas dúvidas, todas as perguntas principais que o homem precisava fazer. E os espíritos respondiam, e quando ele não entendia muito bem, ele fazia uma outra pergunta em cima. Ele não aceitou, fez a pergunta, aceitou a resposta, pronto, está dado, vou para outra pergunta. Não, negativo. Se uma pergunta lhe deixasse dúvida, ele pergunta, e se... É daí que a gente observa em O Livro dos Espíritos que não tem nem sempre somente a questão número X. Tem a X, A, X, B, X, C. Que podem observar que o Livro dos Espíritos tem isso várias vezes para que os assuntos ficassem muito bem esclarecidos. Foi o que ele fez com aquelas 1018 questões constantes do Livro dos Espíritos. 1018, não são 1019. São numeradas de 1 a 1019, mas ele esqueceu de numerar 1011, ficou tão empolgado na hora de compilar o livro no final, que esqueceu a 1011, dando a demonstração de que ele era humano, poderia errar. Apesar de ter traduções que tragam essa questão 1011, mas aí foi uma adulteração, porque pegaram um outro desdobramento da questão 1010 e deram o número de 1011, mas na realidade 1018. Trouxe ao mundo para que as pessoas refletissem em cima disso, colocou para livros, porque os espíritos não poderiam fazer isso, e pronto. E aí continuou a receber as demais instruções, o Livro dos Médiuns. Depois veio o Evangelho, conforme ou segundo o Espiritismo, a Gênese, todos aqueles livros que compõem a nossa obra básica. E aí, parou aí? Não parou aí coisa nenhuma. Kardec deixou bem claro que nós deveríamos continuar nas nossas relações com os espíritos. Sempre. A doutrina não estava terminada, não estava pronta. Aquilo era só o começo. A doutrina era progressiva. Nós deveríamos sempre ter novos contatos com os espíritos, e à medida que houvesse evolução no processo tecnológico, científico, moral da humanidade, novas perguntas deveriam ser feitas, novos questionamentos deveriam ser feitos, novas experiências deveriam ser feitas. Mas aí, algumas pessoas acharam que aquilo era uma espécie de palavra de Deus, estava pronto, não se discutia mais nada, vamos fazer a nossa religião em função disso, como se fosse a Bíblia, que foi escrita há não sei quantos séculos atrás, não se falou mais nada sobre aquilo, ficou para toda a eternidade aquilo como a verdade absoluta. Hoje nós encontramos muitas pessoas dizendo, isso não existe porque não consta na Bíblia. A reencarnação não existe porque não consta na Bíblia. Então a internet não existe porque a Bíblia não fala sobre a internet. Forno micro-ondas não existe porque a Bíblia não fala de forno micro-ondas. Helicóptero não existe porque... Que conversa é essa? Quer dizer, são argumentos extremamente irracionais sem o menor sentido. A Bíblia não poderia dizer tudo, assim como o Livro dos Espíritos também não poderia dizer tudo. Se Kardec estivesse hoje aqui, nós não teríamos somente 1018 questionamentos, nós teríamos muito mais de 5.000, talvez mais de 10.000 questionamentos. A lógica é como diz isso, né, Roberto? Quantas outras coisas? Kardec deveria ter perguntado sobre a inseminação in vitro, sobre o bebê de proveito. Como é que fica aquele negócio? Há um entendimento na época que dizia que quando se dá a ligação do espírito com o corpo, olha só uma questão que já foi um problema sério no primeiro momento. O Livro dos Espíritos foi lançado no dia 18 de abril de 1857. Houve essa pergunta. Entre as perguntas, ele só tinha 510 questões. Não eram 1018. E entre essas 510 questões, tinha uma que era de número 86, que exatamente Kardec faz essa pergunta. Quando se dá a ligação do espírito ao corpo, os espíritos... Aliás, você só poderia me responder? Quando é que se dá? Quando é que dá? Quem sabe aqui? A ligação do espírito ao corpo. Quando pergunta aos espíritas,
os espíritas respondem na fecundação, na concepção, não é verdade? Mas não é essa a resposta que é dada na primeira edição. Os espíritos respondem na questão 86 da primeira edição do Livro dos Espíritos no parto, no nascimento. Quem não conhece, procure conhecer a primeira edição, lançada em 1857. Meu Deus do céu, no parto, ok, então no nascimento. Então, conforme essa resposta, não há espírito durante a gestação da mulher, até o parto, porque não tem espírito, segundo a resposta dos espíritos naquele momento. Aí surge uma nova edição de O Livro dos Espíritos, 1862. A nova edição de O Livro dos Espíritos, com as 1018 questões, onde essa constava lá também, já com outro número, já não é mais questão 86, é a questão 344. Quando é que se dá a ligação do espírito com o corpo? Olha só a resposta dos espíritos, mudou totalmente. Começa na concepção e se completa no parto. Totalmente diferente, né? Antes ele disse que foi no parto. E como é que pode haver uma mudança em tão curto espaço de tempo, uma mudança de pensamento? É brincadeira? Perguntaram a um espírito certa vez, numa reunião fechada, numa reunião cuja proposta era a seguinte: será que nós podemos ter uma reunião com os espíritos e conversar com eles à vontade, perguntando o que a gente quiser, sem censura, sem medo, sem receio? Aí os espíritos falaram o seguinte: é tudo que nós gostaríamos que os espíritas fizessem. Opa, então tudo bem, vamos fazer. Fizeram a pergunta e gente inteligente, gente que observa, gente que pesquisa, gente que fuça, que conhece a primeira e conhece a segunda edição, observou essas duas. Eu falei: que negócio é esse? Como é que pode? Na primeira edição ele disse que é no nascimento, na segunda edição, menos de 5 anos depois, apenas, já muda, diz que começa na concepção e se completa no parto. O Espírito respondeu o seguinte: gente, tanto uma como a outra está certa. Não há erro. Mas como não há erro? É contraditório. E o Espírito respondeu: se a gente tivesse que desenvolver só esta questão, daria um livro do tamanho do Livro dos Espíritos. Só essa questão. Pela complexidade que há, pelas variantes que acontecem, pelos detalhes do cada caso é um caso. Mas fique só nisso aí, porque se a gente fosse desenvolver mais essa questão, nós teríamos que desenvolver várias outras do Livro dos Espíritos, e seriam vários livros do tamanho do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ficaria uns 20 volumes. Aí não existiria espiritismo no mundo. Se os espíritas pouco leem o Livro dos Espíritos, que é um só, com a média de 400 questões, como é que iria ler com 10 volumes? A prova de que não leria está na realidade de hoje, onde a maioria dos espíritas não conhece o espiritismo. Pouca gente conhece o Livro dos Espíritos, que é o básico do básico. Se a gente for adiantar um pouco mais, procurar questionar em cima do Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, 65% dos espíritas não conhecem, inclusive dirigentes de centros. Se nós formos falar em Obras Póstumas, um livro extraordinário, trazido por Allan Kardec, mostrando a experiência, a primeira experiência dele como espírita, praticando aquela doutrina que os espíritos trouxeram para ele, 92% dos espíritas não conhecem. Existe a Revista Espírita, 12 volumes, extraordinário, é ali onde a gente conhece o Kardec total, a maioria dos espíritas também não conhece. Tanto que hoje a gente encontra muitos centros fazendo espiritismo sem coerência total com Allan Kardec. É por isso que o tema dessa palestra seria Espiritismo, coerência com Allan Kardec. O que seria essa coerência com Allan Kardec? Essa coerência vem dizer que o espiritismo deve ser progressista, não deve ser igrejeiro, ninguém deve vir a centro espírita por obrigação, ninguém deve vir a centro espírita como se fosse para a missa no tempo que era católico, ou como se fosse para o culto no tempo que era evangélico, apenas para cumprir a sua obrigação. Eu vou lá no centro, sento, fica aquele mesmo ritual de sempre. Uma mesa geralmente forrada com toalha branca.
Porque muitos espíritas inventaram que tem que ter uma toalha numa mesa e branca. Foi daí que surgiu a ideia da tal mesa branca. Coisa que nunca existiu. Uma das coisas que eu gosto muito do CEIU, porque aqui não é mesa branca, aqui é mesa azul. Então é espiritismo da linha azul. Graças a Deus. Vou ir pela azul também, que você está afim com o CEIU, aí já pensou, beleza? Então, gente, inventaram, aí criaram os paradigmas, criaram essa coisa do branco. Nas mediúnicas inventaram que as pessoas têm que vestir de branco. Como se a roupa branca necessariamente fosse um qualificativo para atrair espíritos mais poderosos, mais fortes, mais afins com Jesus. Então foram inventando coisas, fizeram do espiritismo uma simples igreja e uma doutrina de rezação. Aí vem aquele ritual de sempre que parece a Santa Missa, e vamos fazer uma comparação que vocês vão ver que é exatamente igual. Na Santa Missa, como é que começa? Começa todo mundo entrando, todo mundo em silêncio, porque aqui é a casa do Senhor. É assim que a Igreja Católica recomenda. A maioria dos centros espíritas que você chega sempre tem uma placa lá, o silêncio é uma prece. Como se silêncio fosse prece, na realidade não é coisa nenhuma. Nem sempre. Um ladrão pode estar te esperando na esquina, escondido atrás de um poste de um carro, com um revólver na mão para te assaltar. Ele está em prece, que ele não está fazendo barulho, porque ele não é besta. Ele está em prece naquele momento, está em silêncio. Não está. Está o mais mal intencionado possível. Então, começa com o silêncio. Todo mundo senta, começa com a oração inicial, na casa espírita também com a oração inicial. Há uma mesa branca lá na frente, onde o padre vai celebrar a missa. No centro espírita também tem uma mesa branca. Alguém faz a reza inicial e chama alguém para fazer uma palestra no centro espírita. Na Igreja Católica tem um padre para fazer o sermão. Na Igreja Católica tem a comunhão, aqui na casa espírita tem o passe. A Igreja Católica tem água benta, aqui tem água magnetizada. No final, que o Senhor siga com todos e que a paz esteja em vossos corações. Aqui é a mesma coisa, muita paz, meu irmão. Agradecemos a Jesus pela noite de hoje. Virou o mesmo ritual e fica sempre a mesma coisa. E aí? E o aperfeiçoamento da pessoa? Pergunta-se para um participante de um centro espírita: o que você aprendeu na noite de hoje? Você gostou da palestra? Adorei a palestra. E entendeu o quê? Não entendi nada, mas a palestra foi maravilhosa. E o palestrante foi uma beleza, adorei. Poxa, não entendeu? Volta para casa. Semana que vem volta ao centro espírita para fazer a mesma coisa. Que progressão é essa? Que doutrina é essa que veio para nos ajudar a aperfeiçoar o nosso comportamento, a nossa maneira de viver, que veio para resolver, ajudar a nos esclarecer para nós mesmos resolver os nossos problemas? Não tem, porque não há esclarecimento nenhum. Aí criaram aquela história de que nós estamos aqui para sofrer, meu irmão. O masoquismo desgraçado. Você já deve ter ouvido muito espírita dizer isso. É o caso daquela mulher que está entrando no cacete com o marido dentro de casa. Não casou com um homem, casou com um animal chamado de marido, como muitas que tem por aí. E haja cacete. Tudo dentro de casa, a sociedade não precisa ver, porque ele não pode se expor. E a mulher com o olho roxo encontra uma amiga. Ela fala: procura um centro espírita, minha irmã. Lá você vai receber uma consolação. E a mulher chega no centro espírita e vem ser entrevistada pela atendente do atendimento espiritual. O que há, minha irmã? Muita paz, minha irmã. O que há com você? Espírita gosta, tem uma fala mansa, que é um negócio. Muita paz, meu irmão. O meu marido, ele lhe bate muito, eu estou vendo no olho, né, minha irmã? Minha irmã, você tem que ter paciência, tem que ter tolerância. Jesus sofreu. Sabe o que é, minha irmã? Você deve ter dado muito nele na encarnação passada e deve se conformar, meu irmão. Gente, pelo amor de Deus. Um espírita que dá um conselho, se eu fosse mulher, um espírita que me desse um conselho desse, minha amiga, essa não. E tem muito espírita com essa conversa besta de que nós temos que sofrer porque o sofrimento evolui. É através do sofrimento que a gente alcança os nossos graus mais elevados. Mentira, conversa fiada, o espiritismo nunca ensinou isso para ninguém.
o Espiritismo deixa claro que, em alguns casos, o sofrimento também é indispensável para a evolução. Dr. Bezerra ensina isso quando dá exemplo de pessoas que tiveram que ficar na cama, que tiveram que passar por um processo de paralisia, de hemiplegia, de cegueira, de perder uma perna, perder um braço, para não comprometer a sua encarnação. Mas isso foi em alguns casos, não em todos os casos. Então o espírita que fica com essa conversa de que é preciso sofrer para evoluir, não é um espírita coerente com a doutrina, é um espírita besta, idiota de marca maior. Essa aqui, infelizmente, essa aqui é a realidade. Na sexta-feira, nós fizemos aqui a reunião do SOS Emocional, que é um dos trabalhos mais belos que uma casa espírita pode fazer. Tanto é que os resultados aqui da CEIU têm sido os melhores possíveis. Todas as pessoas estão satisfeitas com esse trabalho. Não é pelo que foi realizado na sexta-feira, que por coincidência foi por mim. Mas desde os primeiros, estão aqui os trabalhadores, sabem que os relatos são os melhores possíveis. Várias pessoas estão desenvolvendo esse trabalho em centros espíritas, que é aquela disposição da casa espírita abrir pelo menos uma vez, ou por semana, ou de 15 em 15 dias, ou por mês, para não fazer catequese, não fazer doutrinação, mas conversar de igual para igual com as pessoas, deixando com que as pessoas se abram para falar dos seus problemas do dia a dia, inclusive problemas íntimos e até de ordem sexual. Por que não falar? Inventaram que sexo é imoral, é pecaminoso, é obsessivo, é complicado, é proibitivo, e fica esse patrulhamento desgraçado em cima da sexualidade, quando a sexualidade está presente em todos os animais e é uma das maiores fontes de prazer que Deus proporcionou a todos nós. E fica as pessoas, porque são humanas, com o desejo, e muitas vezes não pode nem falar com a própria mãe dentro de casa, com o pai, e termina se enveredando de forma equivocada por ele, e muitas vezes quebrando a cara por falta de orientação. Quando a casa espírita se propõe a um trabalho deste, ela está mais próxima de você. Quando deixa as pessoas falarem, como aconteceu aqui na última sexta-feira, como está acontecendo em vários centros, os participantes passam a ter mais prazer de vir para casa, porque a maioria das pessoas, quando vem ao centro espírita, não vem para escutar a história, a parábola do bom samaritano, a parábola do semeador, que a mão esquerda não vê o que dá a mão direita, a visita de Jesus a Zaqueu, enfim, o filho pródigo. Apesar destes assuntos também serem importantes, mas não é só isto que o Espiritismo contempla. O Espiritismo é muito maior do que tudo isso. Então, meus amigos, no SOS Emocional, a gente tem coragem de dizer que a maior parte dos sofrimentos porque nós passamos, tem causa nessa mesma encarnação. Apesar de muita gente enganar as pessoas, dizer que todas as nossas causas de sofrimento é de encarnação passada. É conversa fiada também. Muitos dos nossos sofrimentos têm causas em encarnação passada, mas nem todos. A maioria não. É desta mesmo. Em São Paulo, na cidade de Sorocaba, nós temos um trabalho extraordinário com o amigo André Ariovaldo, certamente deve estar nos assistindo agora, no Centro Espírita Batuíra. André Ariovaldo é um companheiro fidelíssimo com Kardec, faz o espiritismo conforme Kardec ensinou e conforme Kardec praticou e conforme Kardec deixou claro no Livro dos Médiuns, com o capítulo 25, que o título é Das Evocações dos Espíritos. Kardec recomenda a evocação dos espíritos, manda que faça a evocação, e os espíritas inventaram que não é para fazer. Ele faz esse trabalho com uma grandeza extraordinária, as pessoas vão ao centro, obviamente no trabalho que tem esse objetivo, porque o Batuíra não faz só isso. Ele tem vários trabalhos espíritas, inclusive um trabalho no campo parecido com o SS Emocional que nós fazemos aqui. E no dia que vamos chamar assim, que seria o dia da desobsessão, quando as pessoas estão com problemas de ordem obsessiva, perturbadoras, a sua vida está complicada, o que eles fazem? Eles evocam o espírito protetor daquela pessoa.
A Igreja Católica diz que todos nós temos um anjo de guarda, não é assim? A Igreja Católica não diz isso? Então, nesse ponto, ela está certa. Só muda o nome, diz que é um anjo de guarda. Então, ela reconhece isso. E nós, espíritas, sabemos que quando nós reencarnamos, um espírito é incumbido de tomar conta da gente durante toda a encarnação. Um espírito bom, para não deixar a gente fazer besteira e não ficar à mercê dos espíritos ruins que estão por aí. Mas cadê o meu? Que tanta coisa ruim acontece comigo. E nós perguntamos, você tem consciência disso? Que tem esse amigo na sua casa, que esse amigo perto de você? A maioria das pessoas nem lembra disso, nem sabe disso, nem estuda isso, nem bota isso na cabeça. Isso é possível. Então perde a sintonia total. E a mesma coisa de um amigo. Se a pessoa não liga para você, não te dá a menor bola, a tendência é você se afastar dela. É exatamente o que acontece. O espírito fica na dele. Ele não obriga, não força a barra com ninguém. Ele fala, eu estou pronto para te ajudar. Se você quiser, eu estou aqui. Você não pede na sua prece, você nem faz a menor referência a mim, nem lembra que eu existo. E eu estou aqui. Quando você precisar, quando eu puder te ajudar, estou pronto. Por isso que algumas pessoas têm mais proteção, outras não. Então, o que lá no Batuíra fazem? Eles chamam o espírito que está com a pessoa incumbido, evoca esse espírito sabe que ele pode ser evocado, porque é uma lei, e vem, identifica e fala na hora lá. Gente, o trabalho tem uma precisão, uma qualidade extraordinária. E em 92% dos casos, os espíritos sempre dizem, não tem obsessão nenhuma nela, no caso dela. Tem nenhum obsessor aí na vida dela, não. O obsessor dela, sabe quem é? Ela mesma. Ela é o pior obsessor dela. Ela que faz todo o inferno, a infernização na vida dela. Fica querendo achar que os outros fizeram macumba, que não sei o quê, que é isso, que é aquilo. Não, é ela mesma. 92% dos casos. Há casos, sim, de obsessão. Ah, sim. Porque a própria doutrina espírita fala da obsessão. É fato. Mas é muito menor do que todos nós podemos imaginar. Então, gente, isto é coerência com Kardec. É necessário que nós procuremos conhecer mais esse tal de Allan Kardec para ver se o espiritismo que nós estamos praticando tem coerência com ele. Nós estamos aqui para sofrer. Que conversa é essa? Onde é que estaria a inteligência de um Deus que fez mais de 200 bilhões de galáxias, cada um com bilhões de estrelas dentro, para fazer uma humanidade para sofrer? O planeta Terra seria uma penitenciária, e é isso que muitos espíritas, essa ideia que muitos espíritas querem passar para as pessoas, e está equivocado, porque a Terra não é penitenciária, é uma escola, e tem que ser vista como escola. Daí eu defendo a ideia de que todo centro espírita deveria ter carteira e não cadeira. E sempre as pessoas podendo fazer perguntas para o expositor, esclarecendo as suas dúvidas, falando das suas mágoas, falando dos seus problemas, conversando de igual para igual, conversando com amigos, procurando obter as informações, as experiências daqueles mais estudados sobre determinado assunto, para lhes ajudar. E é o que acontece no SOS Emocional aqui da Comunidade Espírita Irmã Lúcia, como dos outros centros que estão fazendo isso. Uma das maiores idiotices que alguém pode fazer é algo que a gente escuta, principalmente de mulheres que dizem assim: a minha vida toda em função do meu marido e dos meus filhos. Eu vivo para eles. Ô idiota! Ô masoquista desgraçada! Ela esquece que ela também é um ser humano. Ela esquece que ela também precisa de alimentação, precisa de carinho, precisa de repouso. E haja, com certeza na casa de... A maioria de vocês aqui tem uma dessa. Acorda de manhã todo dia, vá para o fogão. Lava a louça, vai lavar a roupa, e aí servir a comida para os outros, depois da comida vai lá lavar a louça de novo, vai lavar a roupa, e lava a roupa e cuida da casa, e varre a casa, vai para a máquina de lavar, e de noite vai passar ferro, às vezes senta para ver a novela, vai dormir morrendo de cansada, no dia seguinte está lá a mesma coisa. Acorda de manhã, fazer café, lavar a louça, e acha que está sendo maravilhoso. Ah, não, minha vida é para o meu marido e meus filhos. Coitada. Eu dizia anteontem aqui,
Tem muitas mães que agem mais ou menos assim. Pobre, tem 4 filhos, os filhos estão com fome. A única coisa que apareceu foi um pão. Ela corta o pão, divide por 4, porque tem 4 filhos. Burrice. Teria que dividir por 5, incluir ela no meio. Claro, é burrice e irresponsabilidade, porque quando ela não se inclui no meio, ela vai ficar com fome, vai ficar fraca, vai adoecer, vai morrer e os filhos não vão ter com quem ser criados. É irresponsável a mãe dessa. Então é preciso muita gente se incluir na vida, deixar de ser besta. Muitas mães e pais parar com esse sofrimento idiota de que eu tenho que fazer pelos meus filhos, eu tenho que fazer tudo para o meu filho concluir a faculdade dele, e muitas vezes o filho conclui a faculdade, sai de casa e dá uma banana para os pais, como muito tem acontecido por aí. Nem lembra que eles existem, nem lembra. Há um modismo de alguns que colocam os pais numa clínica de repouso. Diz que é de repouso, mas na realidade é um depósito de idosos. Meses e às vezes até anos sem visitar. Vem com a conversa fiada, lá ele vai ficar com gente da idade dele, para ele poder conversar. Vai numa casa de repouso dessa para você ver. Eu já fui em vários lugares, e porque eu sou chato, principalmente quando eu era de televisão, eu fazia questão de visitar, identificar de quem eram avós ou pais daqueles velhinhos que estavam lá abandonados, que não recebia visita de filho, de neto, de bisneto há anos, e eu botava na televisão. Eu fui ameaçado de ser de demissão da televisão, porque eu fiz isso uma vez em Belém do Pará. Eu tinha 24 anos de idade, eu fui numa casa chamada Pão de Santo Antônio, em Belém, e filmei e fiz questão de entrevistar. A senhora é filha de mãe de quem? Eu sou mãe do doutor fulano de tal, do fulano dono das lojas não sei o quê. Botei na televisão, aqui é a mãe lá do fulano de tal, que vivia aparecendo nas colunas sociais como pessoa boa. Pessoa da Society em Belém. Botei na cara. Gente, foi um problema. Aí pronto, a Society toda se incomodada foi pedir a minha cabeça para a dona da televisão. Não foi um negócio sério. Eu só não saí porque a Globo mandou, era uma afiliada da Rede Globo, a Globo mandou um telex lá me apoiando. Tá certo, jornalismo é isso. Tu é corajoso, tu é maluco, porque aqui nem a gente tem coragem de fazer um negócio desse. Entendeu? Então, meus amigos, ser espírita é uma coisa, ser besta é outra. Procura então a veiarada, dá um jeito de mudar a sua vida, de sacudir essas poeiras que tem dentro de casa, o quarto. Se possível, sair para dançar um forrozinho, sacudir o esqueleto no sábado, e não ficar com essa conversa fiada de quando a filha chamar, mãe, vamos dar uma voltinha aí sábado à noite, para um barzinho, para algum lugar. Ah, minha filha, isso são coisas do mundo, isso é coisa para você. E tu, peste, não está no mundo ainda, tu já desencarnou? Pelo amor de Deus, parece que está lá, completou 50, 55, 60 anos, a vida acabou. Vai esperar o dia do velório. Por que não compra logo o caixão e já bota na sala? Então fica, gente, a maioria dos idosos sofre de besta. Ou gente besta, gente idosa, é mãe. E tem outro detalhe também. Vocês sabiam que mãe é o bicho mais chantagista que existe no mundo? É chato poder dizer um negócio assim, poxa, Lamar, agora você pegou pesado e está falando da nossa mãe, mãe é sagrado, agora mesmo que tivemos o dia das mães, todo mundo começa que mãe não é não. Mãe não é nada de sagrado, não. Basta a gente usar a lógica, a ética, a inteligência e observar que mãe é uma mulher como outra qualquer, que não é mãe. Apenas em algum momento manteve uma relação sexual em dia fértil e gerou uma criança. Por que gerou a criança? É o bicho mais sagrado? Só porque é mãe? As bandidas também têm mãe. Lívia, Marine e Wanda, eu não sei se tiveram filho. Mas tem muita mãe igual aquelas desgraças, aquelas pestes. Tem pior às vezes. E é sagrada? Não é. Mãe é uma peste, gente. Quando mãe começa a fazer chantagem dentro de casa, essa menina me mata. Se eu morrer, eu tô aqui acampada, viu?
E pronto, a menina não pode sair, não pode fazer nada, porque a mãe age chantagem, faz chantagem com o marido, chantagem com todo mundo, chora sem ter lágrimas, apenas para chamar atenção. É preciso que as pessoas, os mais jovens também, eu falei na crueldade de muitos filhos para com os pais, mas é preciso também que muitos pais se manquem, para com essas palhaçadas, e muitos filhos aprendam a dizer para a mãe, mãe, para com a tua frescura, porque não cola mais. Se quiser chorar, pode chorar, mas eu vou sair, eu vou não sei o quê. Quando ela tiver consciência de que vai sair para um local bom, que a mãe está com conversa fiada, está julgando um namorado que ela não conhece direito, está julgando não sei quem, está abrindo a boca para soltar abobrinhas ou coisas parecidas. Então, gente, a relação entre as pessoas devem ser de mais autenticidade e menos máscara. Menos fingimento. Tem muita gente fingindo por aí. Fingindo que ama. Fingindo que é honesta. Fingindo que é fiel. E finge daqui, finge de lá. E nós vivemos uma vida totalmente de incoerência. E o Espiritismo não tem espaço para incoerência nenhuma. De jeito nenhum. Inventaram que os espíritos são seres divinos, que nós não podemos perguntar qualquer pergunta, qualquer coisa para os espíritos. Conversa fiada. Os espíritos desencarnados são as mesmas pessoas que viveram conosco. Eu disse isso numa outra palestra que fiz aqui, cujo título era Que diabo que tu vai fazer no centro espírita? Eu falei, os espíritos são as mesmas pessoas. E a prova está aqui. Quando eles vêm através da mediunidade do Zé Araújo, como é que eles falam com as pessoas? Naturalmente. Você não vira um espírito chegar aqui, dar uma comunicação com autorização da coordenação dessa casa, que é de espíritos elevados, porque um trabalho desse não seria qualquer espiritinha que coordenar, não, que a responsabilidade é grande demais. Veio um espírito aqui mandar um recado para uma moça, mandando um recado para a sua namorada. Um espírito homossexual, sem, como se diz, preconceito, sem falso moralismo, na lata. E falou, é para minha namorada Mel. Não está preocupada se está indo para o Brasil, dane-se quem tiver com preconceito com conversa fiada. Se isto fosse alguma coisa imoral, reprovável, abominável a Deus, será que a coordenação espiritual dessa casa iria permitir que Zé Araújo desse passagem a um espírito desse? Então tem coisas que é preciso a gente pensar um pouco melhor. E parar com certas discriminações absurdas, parar com um dos maiores males que existe na Terra, que é a hipocrisia e o falso moralismo. Nós precisamos ter coragem de dizer para as pessoas o que elas precisam ouvir, o que nem sempre é o que elas querem ouvir. Foi assim que Allan Kardec sempre fez. Esse Allan Kardec, que é desconhecido por muitos espíritos, por muitos espíritas, quando se via diante de provocadores, está lá no que é o Espiritismo, quando ele dialogava com o cético, com o crítico e com o padre, todo momento que algum tentava fazer uma insinuaçãozinha maldosa, ele baixava o cacete. No sentido de até de qualificar o cara como imbecil e como ridículo. Se nós espíritas falamos assim com alguém, vão dizer que nós estamos faltando com a caridade. Mas Allan Kardec não inventou esse tipo de comportamento, não, porque o exemplo foi o próprio Jesus, o maior modelo e guia, conforme os espíritos disseram para ele, quando se via diante de hipócritas, diante de falsários, diante de gente sem vergonha, o que ele dizia? Meu irmãozinho, não venda aqui no templo, não fica bem, meus amores, vamos vender lá fora, porque nada chamou de raça de víbora, sepulcros caiados por fora, podre por dentro, e há quem relata que ele até chicoteou. Ele foi humano. Ele não veio com bondade aparente. Jesus nunca foi bonzinho, foi bom. Ser bom é uma coisa, ser bonzinho é outra totalmente diferente. E tem muita gente boazinha por aí, muita mulher boazinha com marido agressivo, marido bêbado, chantagista,
e até sem vergonha. E ao contrário, também maridos com mulheres chantagistas, mulheres agressivas, mulheres tolerando filhos abusados dentro de casa, adolescentes que não têm o menor respeito pelos pais, saem a hora que querem, bate porta na cara do pai e diz que não tem satisfação. Ah, pai, não enche o saco, o teu tempo já era, tu está ultrapassado, chega em casa a hora que quer. E o pai não pode falar nada, nem a mãe, porque traumatiza. E fingindo que ama. Ai, meu filho, eu tenho que tolerar, mamãe. Você não tem filho, mamãe? Você é muito frio, sabe? Eu prefiro ser frio do que ser falso, fingido e hipócrita. É horrível. Nós precisamos ter um pouco mais de disposição para desenvolver a autoridade em relação às pessoas. Porque, algum tempo atrás, havia um remédio que era o melhor remédio para curar as maiores das infecções, chamado benzetacil, que existe até hoje. Uma injeção desgraçada, dói que nem uma peste. Muita gente aqui já tomou essa praga. Era o único remédio que resolvia o problema. O maior de todos os antibióticos, até hoje, nunca fez nada igual. Ainda usa. A semana passada, o meu filho foi para o hospital, teve que tomar uma daquela, 3 dias lá, sem sentar direito. Por que dói não pode ser dado? Alguém fica traumatizado com o médico ou com o enfermeiro, com o médico que receitou e com a enfermeira que aplicou porque dói? Então, gente, nós precisamos dosar um pouco a nossa vida dentro da coerência. Ah, porque você não sabe o que é amar. Eu sei o que é amar. O que eu não admito é ser besta. Eu repito sempre essa expressão. Pessoas convivendo com pessoas ciumentas, fazendo de você objeto dele, objeto dela. Quem foi que ligou para esse celular? Ah, meu amigo. Não, eu quero saber quem foi. Me dá o celular. Eu quero ver. Quero ver quem foi essa vagabunda. Muitas mulheres fazem isso e tomam o celular e vai procurar ver. Isso é uma peste, uma praga dessa na tua vida, e você ainda está namorando essa peste, dá um pé no traseiro e manda embora. Ah, mas eu amo ela. Ama ela coisa nenhuma não, você é apaixonado por ela. Apaixonar é uma coisa, amar é outra. Aí fica com esse negócio, eu devo ter compromisso com ele, encarnação passada eu tenho que suportar. Isso é uma forma de se enganar a si mesmo. O processo reencarnatório não é para fazer ninguém de besta, não. É por isso que eu digo, doutrina espírita em coerência com Allan Kardec. Gente, Allan Kardec é de uma grandeza extraordinária. Em momento nenhum a gente encontra Kardec besta. Podem olhar lá como é que ele se dirigia às pessoas. Ele falava com as pessoas de igual para igual. O dia que alguém escrevia alguma coisa nos jornais de Paris, na imprensa de um modo geral, ou religiosa, não tinha, pode esperar na revista espírita do mês seguinte que ele escrevia lá, baixando o cacete. Com muita educação, que ele sempre foi um homem fino, mas não chamar meu irmãozinho, você está equivocado, não tinha nada de meu irmãozinho. Olhe na revista espírita para você ver como é que era Allan Kardec. Então a doutrina espírita é isto. O centro espírita é uma coisa abrangente, não é uma igrejinha pequenininha de mesmismo, de rezação, de rotina, toda semana a mesma coisa, não se faz mais nada. Quando a espiritualidade escolhe a comunidade Irmã Lúcia para esse processo revolucionário no espiritismo no Brasil e no mundo, abrindo o campo para que os espíritos desencarnados venham se comunicar com seus parentes e amigos que estão aqui, num processo de enxuga-lágrimas para o Brasil e para todo mundo, os espíritos vêm dar um recado de que a coisa está errada no meio espírita, com essa onda de tirar os espíritos do espiritismo, porque foi isso que muitos espíritas fizeram. Inventaram que comunicação de espírito desencarnado com encarnado é fenômeno. Como é que pode caber na cabeça de um espírito racional que uma comunicação de desencarnado com encarnado é fenômeno, se todos nós sabemos que é a coisa mais natural do mundo, que eles estão mais vivos do que nós? A prova está aí. E os espíritos vêm com bom humor. Quantos deles brincam aqui? Mãe, você continua... Como é que o espírito falou aqui? Como é que a Carol não... Tem tantas coisas que vem aqui, né, Roberto? Traz aí, brincam.
aqueles linguajar, para demonstrar que eles estão bem-humorados, eles não estão dentro do caixão de defunto. Nenhum deles está no caixão de defunto, não. O que ficou no caixão foi apenas a roupa que ele usou, que já acabou, já era. Ele nem lembra que aquilo existia mais. Ele está vivo, ele está feliz e que ele quer estar muito mais a partir do momento que você se dispõe a estar feliz. Que, gente, quando nós choramos, nos desesperamos, morrendo de saudade, de desespero, porque um ente partiu para o outro lado, ele também chora. Ele tem o mesmo desespero, o mesmo sofrimento do outro lado. Quando você prolonga o seu sofrimento aqui, porque tem gente que se separou do marido, do filho, da irmã, da esposa, há mais de 3 anos e continua hoje ainda chorando naquela... Você está perturbando o desenvolvimento do espírito do outro lado. Se você passar a encarar com naturalidade aquele processo, embora não seja fácil, você estará ajudando o espírito também a ficar feliz, porque está te vendo feliz aqui. Ele, graças a Deus, os meus amores não estão sofrendo. Então eu posso ficar alegre, eu posso adquirir condições para vir conversar com ele, bater um papo com ele e dizer que está tudo bem. Muitas pessoas perguntam, pedem, Alamar, você que é amigo lá do pessoal da CIU, tenta falar com Zé Fernando, que a minha mãe desencarnou, eu não estou inconformado, o meu marido, não sei o que. Eu falei, não adianta. Isso independe de amizade. Amizade não resolve, nem o próprio médium tem controle sobre isso, porque não é da vontade dele. Ele se coloca à disposição da espiritualidade, e a espiritualidade que decide. Mas como a minha mãe era tão boa, você acha? Será que a espiritualidade acha? Vamos que a sua irmã, a mãe, seja boa. Será que você está preparada para receber? Será que você é merecedora? Ainda que você seja merecedora, será que ela está preparada para tal? Então, gente, esse processo é a questão de dar tempo ao tempo. Esperar que as coisas aconteçam. E o principal requisito para isso acontecer é você fazer uma reforma íntima na sua consciência. Como é que você está vivendo? Como é que eu posso chegar à casa espírita e desejar que um ente querido venha me ver, porque isso é um prêmio, não deixa de ser um prêmio que a espiritualidade dá pra gente. Se eu não faço nada de útil a favor do meu semelhante nessa minha encarnação. Eu não sou bom para ninguém dentro de casa. Eu sou intolerante, eu brigo, eu discuto o tempo todo, eu faço chantagem, eu sou ciumento, eu sou egoísta, eu sou mal-humorado o tempo todo dentro de casa. Como é que eu posso merecer algum prêmio vivendo numa situação desgraçada dessa? Então é preciso, gente, nós entendermos que se o Espiritismo é uma doutrina de coerência, todo o seu processamento é dentro da coerência. E o processamento de comunicação de desencarnado para encarnado obedece a essa lei. A tendência é cada vez mais gente se comunicando, mais gente se beneficiando. Mas dentro dessa lei natural de amor. Esse amor que é tão mal incompreendido que muitas pessoas pensam que amar é somente ser apaixonado por alguém. Olha, fulano está amando, tu está sabendo? Fulano está amando. Primeira coisa que vem na cabeça é que está namorando alguém. Porque confundiram amor com paixão. Amor não é paixão, não. Há um ditado muito equivocado que diz que amor e ódio são 2 sentimentos muito próximos. Mentira, conversa fiada. Não é mesmo. Amor está lá, ódio está lá. Paixão e ódio, sim. Olha só, mas amor e paixão é a mesma coisa? É bom estar apaixonado? Não é bom, não. Você que pensa. Ah, mas amor sem paixão não tem aquele calor, não tem aquela coisa. Tem sim, o amor pode ter o calor, tudo isso que você está imaginando aí de gostoso pode ter. E como tem. A diferença é que quem ama quando separa, não vira inimigo. Não entra naquele processo, eu não quero ver aquela desgraça nem pintado de ouro. Quem é apaixonado faz isso. Porque nunca amou. Se relacionou por interesse meramente carnal
o interesse financeiro, o interesse qualquer outro, de conveniência qualquer, menos apego espiritual. Não se apaixonou, não se ligou energicamente com a pessoa. Se ligou com a casca, com a máscara da pessoa. Com os olhos bonitos, o cabelo bonito, o esbelto, o malhadão, essas coisas todas. E é aí que muita gente quebra a cara. Eu escrevi, conforme foi anunciado, eu tive os 2 livros, O Mulher Sai Boba Quem Quer, O Parente, Uma Praga na Vida da Gente que está aí. E agora estou lançando outro, que é o Vida A2. Se começar errado, vai chorar depois. Gente, eu estou adorando esse meu livro. Já era para ter lançado, mas cada dia vem uma ideia melhor. Passei por alguns amigos ler, alguns amigos, rapaz, agora você pegou pesado, você pegou fundo, você colocou detalhes aí que eu nunca tinha percebido. E alguma das pessoas que eu mandei no Word ainda, que não foi editado, que eu quero botar para várias pessoas ver, para sair bem caprichado. Várias pessoas falaram, mas se eu tivesse lido esse livro há 20 anos atrás, eu não teria me metido na encrenca que eu me meti até hoje. Mas tu não está bem, não, eu não quero nem falar. Deixa eu falar, eu só sei que, se eu tivesse esse livro há 20 anos atrás. Não é fazendo a propaganda do livro, não, porque o livro não tem nada de especial. Apenas eu tenho a coragem de dizer coisas que a hipocrisia não deixa que as pessoas digam para os outros. E eu vou dizer uma coisa, gente puritana demais, gente que muito essas palavras não pode usar, não compre o meu livro, pelo amor de Deus. Não compre, deixa só para gente de pensamento bem livre, bem à vontade, para poder ler, que vai dizer, meu Deus, ele pegou pesado, disse comigo, mas em compensação, vai estar lá. Amigos, doutrina espírita é tão gostoso. Ser espírita é tão bom. É tão bom quando a gente se aprofunda nele e faz ele como verdadeiramente deve ser. Como Kardec fez. Sem censura, sem falso moralismo e sem frescura. Atenção, puritanos de plantão, a expressão é essa mesmo, viu? Eu estou falando, apontando aqui na internet, que eu sei de vocês que estão assistindo aí. Não, mas tem uns palavreados que não sei o quê. Eu prefiro ser sincero do que estar com máscara aqui dentro. Então, gente, é isso que a gente precisa. Se abrir total. Começar dentro de casa, entre marido e mulher. Marido, mulher, vamos ter uma conversa franca agora, aberta a partir de hoje. Com certeza vamos eliminar todas as nossas barreiras que a gente tinha. De você não me conhecer direito, de eu não te conhecer direito. A mesma coisa com os filhos. Porque tem um negócio dos filhos achar que não tem mais conversar nada com o pai, que a conversa com o pai já saturou. Ih, pai, já sei o que você vai dizer, a mesma ladainha. Mãe, já sei a mesma ladainha. Pare com isso. Dê um tempo para a franqueza, para a honestidade e muita coisa vai começar a mudar. Porque essa é uma doutrina de segurança, de coerência, de tolerância, de bom senso, de educação e de verdadeiro amor. Muito obrigado, meus amigos. Bom, queria agradecer em nome da casa essa palestra contagiante aí, que possamos todos levar consigo aí para os seus lares, para essa semana, né? E tirar as lições aí que cada um deva tirar dessas palavras aí. Mais uma vez, obrigado, Alamar. Lembrando, dia 8 de junho... Pergunta também, né, Roberto? Oi? Se tiver pergunta, estou à disposição. Se alguém quiser depois fazer alguma pergunta aí para o Alamar, ele está se dispondo aí a responder, tá? Lembrando, dia 8 de junho, nós vamos iniciar o nosso curso de passe, inscrições abertas ali na recepção, tá? Também o nosso Fórum Blue, que é o primeiro fórum espírita de Blumenau. O pessoal da internet aí de outras cidades, outros estados, estão convidados aí. Acho que essa semana a gente vai estar de Portugal também, né? Essa semana vamos estar fechando aí com algum hotel aí da nossa cidade aí para conseguir melhores preços, né? Porque quando a gente fala que vai ter um evento, a gente consegue, né, melhorar as condições. Enfim, já está aberto aí o www.foreblue.org.br. Acessem,
né? Qualquer dúvida, quem está aqui presente pode tirar ali na nossa recepção também. Tá? Sem fazer proselitismo, até porque eu não vejo essa obra como minha, né, esse livro, e sim da nossa casa, porque se não fosse a mediunidade do Zé Araújo, os espíritos que aqui vieram, o Flávio, a Natasha, o Felipe Viana, enfim, as entrevistas da Dona Lúcia, da Patrícia Viale, da Milu Viana, essa obra não teria sido concluída, tá? E eu acho assim, essa história que o Alamar colocou aqui da Natasha, da Mel, está dentro desse livro. Eu acho que o prefácio ali, que muito me honra, do Caibar Schutel, que diz, vamos ler e tirar as lições que a gente deve ali. Então, humildemente eu digo, é uma obra aí que a gente colocou para vocês, e eu espero que vocês possam tirar algum proveito. Então, notícias do lado de lá, está disponível aí. Eu também me coloco à disposição, humildemente, se alguma casa quiser convidar-nos para a gente expor aí sobre esse livro, a gente irá com a maior boa vontade, tá certo? Mais uma vez, Alamar, obrigado. Tem uma pergunta aqui. Por gentileza. Ele está pegando o microfone, tem só um instantinho para todo mundo escutar. Ele tá pegando aí. Aí lembrando aqui aos presentes, tá? Hoje vai ser um passe coletivo. Eu queria dizer que nós viemos de Barra Velha e adorei a palestra, e eu queria perguntar o seguinte, sobre que eu queria provocar você, porque é nosso amigo desde 98. Que bom. Quanto aqui esse livro da Parente, uma praga na vida da gente, eu considero o contrário. Meus parentes são uma bênção na minha vida. Então, queria que você dissesse alguma coisa a respeito disso aí. Que bom, né? Você leu o livro, não foi? Não, eu não li o livro ainda. Eu vou ser bem franco, eu não gostei do título, eu ainda vou ler ele. É mesmo? É verdade, a questão é o seguinte, o grande problema é que dentro dessa coisa, desse equívoco que diz que nós estamos aqui para sofrer, tem muita gente que acha que tem obrigação de tolerar parente chantagista, parente grosseiro, mal educado dentro de casa, achando que se encarnou na minha família é porque eu tenho compromissos com ele de reencarnação passada. Então eu tenho que tolerar, quando o melhor remédio muitas vezes seria um pé na bunda para deixar de ser besta. Entendeu? Gente que tem que tolerar bêbado dentro de casa. Ai, meu tio, ele bebe, eu tenho que respeitar o direito dele. Mas ele beber lá pros infernos, diabo que eu carregue ele, não na tua casa. Então as pessoas precisam ser mais enérgicas junto com o parente chantagista, com o filho, com o marido, até com mãe também. Aprender a botar o dedo na cara e falar, você para com a tua palhaçada aqui dentro de casa, porque aqui eu não suporto. Porque tem um detalhe, gente, quanto mais a gente é bonzinho, pra gente metida, pra gente chata, pra gente agressiva, ao contrário do que você imagina que está sendo caridoso a ele, você está gravando a situação dele. É aí que ele não vai parar. Ele vai ser mais chantagista na tua vida ainda. E não tem jeito. Vê o teu negócio, repare em casa, quando tem um filho violento, aí a mãe, coitadinha, meu filho, vai tolerando, ele agride mais a mãe. Mas quando o pai baixa-lhe o cacete, vê se ele faz com o pai. Ele só faz com a mãe, com os irmãos, mas com o pai ou com outro ente que pega quente com ele, ele já é mais bonzinho. É ou não é assim? Vê no trabalho um funcionário que é mal educado, grosseiro com todo mundo, mas quando tem um que fala na altura, comigo não, ele fica bonzinho. Então o melhor remédio para muita gente é benzetacil, meu amigo. Pode ter certeza disso. E o livro Parente é uma praga na vida da gente, não é um livro espírita não escrevi para ser livro espírita, escrevi para ser livro para o público em geral. Tem resolvido o problema de muita gente. Muitas pessoas dizem, Alemar, a minha mãe só parou com a frescura dela dentro de casa depois desse livro, porque todo mundo começou a pegar pesado. Ela parou quando ela viu que aquela chantagem dessa, a menina me mata. Ei, mãe, para com essa palhaçada, mãe, isso já não cola mais. Ela nunca mais fez isso. Nunca mais. Pais, avós,
Ei, vovô, o senhor tá velho, mas não tá doido, não tá gagá. Então, fica aí na tua. Pronto, ama, beija com todo o carinho. Claro, nós não podemos abrir mão do carinho, sempre, para mostrar, nós continuamos carinhosos com você, te amamos, meu amor, beijinho, tal, mas na tua. Não vem, não. Pronto. A proposta do livro foi essa. Ok? Sim, minha amiga. Só um instantinho, deixa eu levar o microfone para que todo mundo ouça a pergunta. Por que tem pessoas que recebem espírito só quando está bêbado? Recebe espírito só quando está bêbado? Geralmente são espíritos que também gostam de tomar uma. É porque tem muitos espíritos afins com ele. Com certeza, espírito bom ele não vai receber. Ele pode receber algum espírito malandro que se finge de bom para impressionar os outros. Mas vício tipo a cachaça, a droga, qualquer tipo de vício só atrai espíritos similares àquilo. Não tem coerência, não tem sentido, porque seria uma contradição espiritual em tolerar esse que é um dos maiores problemas da sociedade, que é o alcoolismo, que é um dos que provoca mais desgraças, mais mortes, mais tragédias na vida das pessoas. A espiritualidade equilibrada jamais daria incentivo a um médium numa situação dessa. Ok? Bom, agora vamos todos aí nos preparar para o passe coletivo, ouvindo a oração final feita pelo Alamar aqui. Jesus, amado e admirável Mestre, nós te agradecemos, Senhor, pela possibilidade que o Senhor nos dá de esclarecer as nossas mentes e os nossos conceitos dentro dos critérios de racionalidade. Ajude-nos, Senhor, a nos conduzir religiosamente dentro desta fé racional, para que não entremos em equívocos de entendimentos deturpados do que seja a verdadeira bondade e o verdadeiro amor. Fortaleça-nos sempre, Senhor, incentivando-nos a procurar os caminhos certos a seguir, mas o certo dentro do lógico, sem abrir mão dos requisitos do coração e do amor. Despede-nos nesta noite, Senhor, aqui desse trabalho, conduzindo-nos aos nossos lares, refletindo no que foi discutido, no que foi levado-nos a pensar. Que sejamos amanhã melhores do que hoje, progredindo sempre. Tal é a lei, conforme sugeriu Kardec. Abençoe-nos, Mestre amado, envolva-nos na sua paz. Assim seja. Obrigado a todos pela presença aqui e vocês na internet. Um grande abraço, uma boa semana.